Doentes de epilepsia têm enfrentado não só a doença, mas também a rejeição na sociedade. O facto deve-se à falta de informação sobre esta doença, que faz com que muitos a associem a feitiçarias. Acompanhe no segundo episódio da série especial Saúde em Alerta o sofrimento, a luta e a coragem de quem padece desta doença. Quando é epilepsia, o sofrimento não decorre só da doença, mas também da rejeição do paciente em resultado do que se pensa da própria doença. Muitos associam a epilepsia à feitiçaria. É vista como uma doença de feitiçaria, porque muita gente não sabe que é uma doença neurológica. É por isso que muitos dos pacientes atendidos por Fernando Francisco, técnico de psiquiatria, revelam que começaram por procurar soluções não científicas. Eles relatam que já andaram muito lá no curandeiro, mas não têm tido sucesso. Mas quando já chegam aqui, nós tratamos. O que faz com que a doença seja associada a um mundo sobrenatural é o comportamento dos pacientes em momentos do pico da crise epiléptica. Mas tudo tem explicação científica. Uma doença crônica do cérebro, não é caracterizada por convulsões recorrentes não propositadas. Amélia é uma vítima clara, tanto da doença como da rejeição. Grave é a sua situação, rejeitada pela mãe. Eu quero ficar com eles, por causa você também lá me mandou embora, que disse que deve ficar com meu pai. Já eu, enquanto ficar sozinho, não dá. Quem te mandou embora? É a minha mãe que me trouxe aqui dizer. E pelo pai? O meu pai também está me mandando embora, que está dizendo que aqui em casa dele não me quer, por causa daquela hora que eu fiz 18 anos. Podia procurar terreno, fazer casa, para eu ficar lá com meus filhos. Relatos de agressões. Meu pai depois zangou, começou a me bater aqui. Me bateu, eu zanguei. Enquanto lá no hospital estão dizendo que não deve ficar enquanto estou zangado. Por causa quando começaram a zangar, aquela doença está a começar a cair. Tinha 17 anos quando teve os primeiros ataques de epilepsia. Primeiro foram quedas em espaços menos perigosos, depois começou a se arremessar no fogo. Estava a cair só assim, aqui no chão, aqui sim, mas aquela hora, depois, outro momento, já começou a cair e queimar. Sim. A cair no fogo? Sim. O pai testemunha que, quando chega o ataque, Amélia faz de tudo para ter contato com o lume. Quando estiver no lume, às vezes a pretendência dele, não sei se é a pretendência ou o quê, é de meter lá a mão ou os pés. Na lenha, no carvão? Na lenha. Porque aqui estamos a usar lenha muitas vezes. Então queimou várias vezes? Várias vezes. Uma vida marcada por rejeição desde as bases. Ainda na 6ª classe, Amélia teve que deixar de ir à escola, onde tanto colegas como professores lhe tinham medo. Estava a chegar lá na escola a cair. Os professores estavam a sair na sala a fazer para ele correr. Teve crescimento normal até a adolescência, sem qualquer sinal da doença. A ciência tem explicação para o facto. A epilepsia, a pessoa pode nascer com ela, mas vai depender dos fatores que ele vai encarar durante a vida. Existem pacientes que podem nascer com epilepsia, mas quando já na fase adulta se consome bebidas alcoólicas, em que existem outros também que depois de sofrer acidente de carros, AVC, eles podem desenvolver uma epilepsia na fase adulta. Mas Amélia faz ligações de factos para acreditar na manipulação de artefactos obscuros. Eu estava bem, de repente começou a cair. A minha mãe depois me disse, você está a começar a cair. É por quê? Enquanto aqui em casa tinha problema, por causa o meu pai, como tinha outra mulher,
Aquela ali disse que eu roubei capulanas dele aqui em casa, aqui. Depois ele foi procurar aquelas coisas, disse que sou eu que levou aquela ali capulanas dele. Depois ele também levou aquela ali minhas capulanas, outras coisas ali levou. Fui com ele. Depois começou a cair. Eu. Já crescida, desejosa de ter uma vida normal, deixou-se engravidar. O sonho de ser mãe foi sempre ameaçado. Teve muitas quedas durante a gestação. Estava a cair aquela hora que tinha grávida. Eram quedas diárias e não eram poucas. Aquela hora estava a cair muito. Cada dia, como eu estava a começar a beber comprimido, estava a cair em volta de 5 vezes. Enquanto quando começar aquelas doenças, quando cair aqui pode se aleijar, nem não estou a sentir nada. Tem agora 2 filhas de 11 e 6 anos, mas não tem acesso a elas. Uma está com a mãe e outra com a tia da paciente. Sente-se recuperada e quer suas filhas, mas não lhe permitem. Para entregar a menina à legítima mãe, diz-se que a tia quer pagamento pelos anos de responsabilidade. Minha tia, outros dias, estava a dizer que eu devo tirar dinheiro de 200 mil, lhe dar por causa, foi fazer ele ficar com ele, crescer enquanto estava com ele, por causa ele levou enquanto tinha 3 anos o filho. Dizer, eu não tenho por causa que estou a andar a vender garrafa, vender coco e carvão, esse dinheiro não posso apanhar. Depois de dizer que você então quando quer pode ir me andar fazer ali queixar para mim lá nos quadros. Paulino Cossa faz uma observação de ângulo jurídico aos factos. Essa tia não está fazendo um favor, não está na administração do negócio. Esta tia está cuidando, porque a lei impõe isso, no lugar da mãe. Então, pedir compensações, etc, etc. Na nossa sociedade nem é habitual a isso. Uma janela de possibilidades. Pode ser que o pai representasse algum risco para as crianças. Não existindo mais esse risco, tem que haver, portanto, essa devolução deste direito, nós chamamos de regulação do poder parental para os próprios pais. Amélia diz estar preparada para cuidar das suas filhas. O seu sustento advém da reciclagem de garrafas plásticas. Aliás, essa atividade garantiu-lhe compra do material de construção para a realização do sonho de casa própria. Comecei a apanhar. A apanhar garrafas? Sim, apanhei dinheiro de comprar blocos ali, mais pedra. Okay? Esta é parte do material de construção que Amélia comprou, juntando aos poucos, com muito sacrifício, mas também com muito ânimo, pois entendia que iria erguer sua casa no canto do terreno do pai. Ânimo que se apaga quando o pai se mostra inimigo. Eu estava a comprar pedra, mais blocos. Material para fazer casa, mas agora meu pai está negado, está a dizer que é em casa dele. Agora tem um desafio de comprar terreno, mas a reciclagem de garrafas já não dá o que dava antes de muitos se envolverem na atividade. Naquela hora não tinha muitas pessoas que estavam a andar a apanhar, eu estava a andar sempre a apanhar. Uma paciente totalmente solitária. Abandono que se expôs quando, num dos mais agressivos ataques de epilepsia, arremessou-se ao fogo e sofreu queimaduras em quase todas as partes do corpo. Diz ter ido ao hospital sem ajuda e esteve internada por 1 mês sem assistência de familiares. Lá, além do que se servia internamente no hospital, aproveitava restos de comida dos pacientes que recebiam manjares trazidos pelos seus familiares e amigos. Não estavam a levar comida, estavam a me dar lá com outras pessoas quando trazer comida para a mãe dele, tia, okay? Quando comer deixar, estava a me dar comida. Mas ele não estava a me dar nada, ou pessoas da igreja, assim. É ele que estava a me dar comida. Reconhece e agradece algumas visitas da mãe ao hospital, mas nada de comida. Mas a minha mãe, foi ele que estava a andar a ir, mas não estava a levar comida. Estava a ir com roupa, assim. Muitas vezes, a minha mãe. Por quê? Tu não dizias que querias comida? Estava a lhe dizer, mas ele não estava a levar comida.
O internamento durou um mês, não por conta da epilepsia, mas sim graves queimaduras que conduziram a cirurgias complexas que incluíram transferência de músculos e peles de umas partes do corpo para outras. Foram cirurgias de sucesso. É um procedimento que normalmente faz nos casos de queimadura, que é o enxerto de pele. Este tipo de pacientes ficam em regime de internamento mais de um mês. Embora não tenha boas relações com Lume por ter passado por situações de queimaduras vezes sem conta, Amélia não tem como se dissociar do fogo, pois, além de buscar o seu próprio sustento, tem que preparar o que vai comer. Cresceu durante o tempo, andou a queimar por muitas vezes. Quanto à recuperação das filhas, Paulino Coça abre uma janela de esperança. Assumindo-se que a senhora está efetivamente curada e as pessoas estão lhe a impedir de ter esse acesso, porém, já estando em condições, ela pode ir ao Tribunal de Menores, chegar lá, pedir a questão de regulação do poder parental e se assumindo como pessoa com direito de conviver com essas crianças. Mas no mínimo que devemos assegurar aqui é que direito ao acesso, sim, esse direito deve ter. Não perca as peripécias cada vez mais desafiadoras da malária, com mosquitos cada vez mais robustos a inseticidas e a doença mais resistente a medicamentos, no terceiro episódio da série especial Saúde em Alerta. Não está a surtir efeito, não estamos a conseguir o tratamento desejado, ou por causa dessa resistência, nós acabamos optando pela medicação endovenosa ou uma outra linha.